Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aos meus alunos do sexto ano do ensino fundamental da Escola Municipal Abdon Ferreira de Carvalho, eu queria primeiramente me apresentar. Me chamo Rodrigo, tenho 25 anos e serei o novo professor de Geografia de vocês. Lembrando, pessoal, que a Geografia é uma ciência extremamente importante e crítica, pois ela nos ajuda a entender a realidade que a gente vive. É óbvio que eu queria conhecer vocês pessoalmente, saber quem vocês são, de onde vieram, quais são as suas personalidades, mas infelizmente por conta da nossa realidade, o ensino à distância é a única forma da gente estabelecer esse contato. Então, de antemão, eu queria saudar a todos, dizer que é uma honra estar com vocês e que se vocês precisarem de mim para qualquer coisa, saibam que eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Belezinha, pessoal? Tamo junto? Então, para a gente iniciar as nossas aulas, eu queria trazer um conteúdo extremamente relevante, que é sobre o ciclo da água e sua importância. Lembrando, pessoal, que a água é um recurso natural bastante abundante, ou seja, tem em grande quantidade, e é extremamente essencial para a existência da vida aqui no planeta Terra. Lembrando que, embora o nosso planeta tenha esse nome, planeta Terra, mais de 70% do nosso planeta é composto por água. E essa água, pessoal, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos. Primeiro, que é o líquido, que é o estado físico que a gente consome a água, que a gente lava as louças, que a gente toma banho ou fazemos qualquer tipo de afazer doméstico. Ele pode ser encontrado também no estado gasoso, que é geralmente em forma de vapor, que a gente vai encontrar nas nuvens na atmosfera. E ele também é encontrado no estado sólido, pessoal, ou seja, em forma de geleiras, em forma de gelo, que geralmente a gente encontra nos polos ou em forma de neve. Ok, pessoal? E aí, o nosso planeta Terra, ele é composto por 4 esferas. Nós temos primeiramente a atmosfera, que é a nossa camada de ar, e é lá onde estão os gases essenciais para a nossa respiração, como por exemplo o oxigênio. Nós temos a hidrosfera, que é essa grande massa de água presente em nosso planeta. Temos também a litosfera, que é onde estão as rochas, o solo, que é onde nós nos apropriamos, construímos nossas casas, a nossa escola, os apartamentos, as empresas, tudo estão na litosfera. E por fim nós temos a biosfera, que é a esfera da vida. Vocês conseguem perceber nessa imagem que a biosfera ela está juntada com as outras 3 camadas? Por quê? Porque sem atmosfera, sem hidrosfera e sem litosfera, não tem como haver vida no nosso planeta. Tudo bem, pessoal? E qual que é a distribuição de água no planeta? A primeira coisa que vocês têm que saber é que existe água doce e água salgada. Água doce, pessoal, é essa água que a gente costuma consumir. Só que aí eu vou diferenciar depois a diferença de água doce com água potável. E água salgada é a água disponível nos oceanos, nos mares, que tem uma grande quantidade de sal. E como que se dá essa distribuição de água doce, que é a água que nós consumimos? O primeiro detalhe é que 62,9% dessa água doce estão nas geleiras, ou ela está presente em forma de neve, que se precipita na superfície terrestre, geralmente em lugares mais frios. 29,6% dessa água doce é encontrada no subsolo, nas chamadas águas subterrâneas. Apenas 0,3% da água doce existente no planeta está presente nos rios e nos lagos, que é a forma mais fácil da gente extrair água para a gente fazer as nossas atividades domésticas. E esse dado, eles nos atentam a uma importante constatação. Por quê? Porque a gente precisa preservar nossos rios, a gente precisa preservar os nossos córregos, os nossos lagos, porque ela está disponível em uma baixíssima quantidade. Lembrando que o restante 0,9% está presente nos solos, nos pântanos e nas geadas. Então, esse dado eu trago para vocês porque ele vai evidenciar essa importância da preservação dos recursos hídricos, tá?
E onde que a gente encontra água doce? Conforme vocês podem ver nessas imagens. Nos rios, nos córregos, que são as formas mais comuns que nós encontramos água em nosso cotidiano. Nas geleiras, em estado sólido, nos lagos, nos níveis freáticos e aquíferos, que têm uma importância muito grande, pois são eles que ajudam a recarregar os rios quando nós estamos em um período sem chuvas. Então nós podemos encontrar água doce de N formas e de N lugares. E a água doce no planeta, ela está distribuída de uma forma bastante desigual. Como assim, professor? Existem lugares onde você vai ter uma grande quantidade de água doce e existem lugares onde você vai ter uma quantidade muito pequena de água doce. Então, os países que concentram água doce, os países que têm mais água doce disponível em seu interior, é a Rússia, é o Brasil, olha a sorte que nós temos, o Canadá, Estados Unidos, Índia, Colômbia, a República Democrática do Congo, a China. Então, esses 8 países, lembrando que o mundo tem mais ou menos 240 países, só esses 8 países, eles vão conter 60% da água doce existente no planeta. E aí, para exemplificar e para evidenciar esse dado, eu trago esse mapa. Em azul estão os países que não sofrem de escassez física da água, ou seja, que não sofrem de falta de água, que tem muita água abundante em seus territórios. Olha o caso do Brasil, da América do Sul em geral, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, existe um pedaço da China que está sem água, da Austrália. Agora, os países que estão ali nas cores laranja e nas cores vermelhas são os países que sofrem com escassez hídrica, ou seja, que sofrem com a falta de água doce. Então, muitos desses países, por exemplo, no Oriente Médio, eles precisam extrair água salgada. E é extremamente caro você tirar o sal daquela água dos oceanos, e não é uma água 100% limpa, 100% saudável. E qual que é a outra constatação que nós podemos refletir sobre esse dado? Pessoal, no Oriente Médio aqui, onde nós vamos ter um grande estresse hídrico, ou seja, uma grande falta de água, daqui uns 15 a 20 anos nós podemos ter guerras por conta de água. E a gente sabe que a região do Oriente Médio, que atualmente nós vamos ter grande parte das guerras existentes aqui no planeta, hoje, uma das razões principais é a guerra por petróleo. Daqui a alguns anos vai ser guerra por água. E isso só não deixa mais claro que a gente tem que preservar a água doce. Beleza, pessoal? E aí, a água, pessoal, ela tem um ciclo, ou seja, ela tem um caminho. O ciclo da água também é conhecido como ciclo hidrológico, ou seja, é a mesma coisa. Ele vai se referir ao movimento contínuo, ou seja, ele sempre continua, ele nunca para, que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema. Então a água, pessoal, ele vai passar pelas 4 esferas que a gente apresentou antes. Ele passa pela atmosfera, ele passa pela hidrosfera, pela litosfera e pela biosfera. Tá? Lembrando que o ciclo da água ele depende do Sol, da energia solar, do calor, dos movimentos de rotação da Terra, que vão definir os dias e as noites, e até mesmo da gravidade, que é esse peso que a superfície, que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Sem a gravidade, pessoal, a água da chuva não ia cair aqui onde nós estamos, beleza? Então, quais são as etapas do ciclo da água? Pessoal, o ciclo da água, ele se inicia com a transpiração de vegetação, de árvores, de seres vivos e dos recursos hídricos. Rios, córregos, oceanos, ribeirões, lagos. Como que acontece? A gente tem o Sol emitindo energia solar na superfície terrestre. Então, as árvores, assim como nós, elas soam quando ficam debaixo do sol. Então, quando você está correndo, está jogando bola debaixo do sol, você não perde água no seu corpo, em forma de suor? Isso também acontece com os rios e com as árvores. E também com os nossos seres vivos. A água que a gente perde vai para a atmosfera. E aí o que acontece? Ocorre o processo de evaporação.
que é a transformação da água em estado líquido para estado gasoso. Essa água em estado de vapor, ela vai ascender à atmosfera. E quando há esse acúmulo de água em estado gasoso, onde nós temos a elevação da umidade na atmosfera, nós vamos ter a formação de nuvens. Pessoal, quando as nuvens estão pretas, né, quando o céu fica mais escuro, significa que as nuvens estão carregadas de umidade, ou seja, água em estado gasoso. Então, quando há esse acúmulo de água em estado gasoso, onde nós vamos ter a formação de nuvens, nós vamos ter o processo chamado de condensação. Por quê? Porque na atmosfera, pessoal, é mais frio. Então, essa água que está em estado de vapor, ao encontrar com a atmosfera que está fria, ela vai se transformar novamente no estado líquido, ocorrendo então um processo de condensação, que é a passagem da água do estado gasoso contido nas nuvens para o estado líquido. E aí vai ocorrer o processo de precipitação. Galerinha, precipitação e chuva é a mesma coisa. Então, por conta da ação da gravidade, que é esse peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre, que a água em estado líquido, ela vem para a superfície terrestre em forma de chuva. Tá? E aí a chuva vai recarregar os rios, ela vai entrar no solo, ela vai ser retida pelas árvores, reiniciando todo o processo de evaporação. Beleza, pessoal? Então essas são as etapas do ciclo da água. Lembrando, pessoal, que quando a água, isso aqui é só um detalhe, que quando a água, quando ela evapora e vai para a atmosfera e a atmosfera está muito fria, essa água ela pode ir para o estado sólido. E é aí que surge, por exemplo, as chuvas de granizo. Ou dependendo da região, nós vamos ter a ocorrência de geadas, ou a precipitação em forma de neve. Então isso ocorre quando a água em estado de vapor encontra o ar atmosférico muito frio, a uma temperatura muito baixa, em que a água já vai direto para o estado sólido. Tudo bem, pessoal? Lembrando, para a gente finalizar essa aula, que água potável e água doce não é a mesma coisa, tá? O que é água potável segundo o Ministério da Saúde? É a água que atenda ao padrão de potabilidade que não ofereça risco à saúde. Ou seja, a água ela deve ser 100% limpa. Porque se ela tiver algum tipo de poluição, algum tipo de impureza, isso pode causar riscos à nossa saúde. Então, quais são os requisitos ou as características que a água precisa ter para ser potável, ou seja, para ela ser consumível? Primeira coisa, ela não pode ter odor. Tá? Se a água tiver um cheiro estranho, vocês podem ter certeza que ela não é própria para consumo. Vocês podem descartar. Ela não pode ter cor. A água é considerada um líquido incolor. Se ela tiver alguma corzinha que for, vocês não bebam. Não consumam ela de jeito nenhum. E ela não pode ter sabor, pessoal. Então, se você bebe aquela água e ela tem um gosto diferente, vocês corram dessa água que vocês podem ter uma diarreia, uma disenteria. Porque ela vai oferecer um risco para o seu organismo, tá? Então, se a água tem alguma dessas características, se ela tiver odor, ou seja, cheiro, um cheiro ruim, se ela tiver cor, ou se ela tiver um sabor forte, tem bactéria, tem micróbios. E essas bactérias, elas podem causar doenças para o corpo humano. Estima-se, pessoal, que cerca de 2 milhões de pessoas por ano morrem por conta desse consumo de água que não é potável, tá? Então, água doce e água potável são conceitos diferentes. Então, não adianta você ter ali uma disponibilidade de água doce em um rio que é poluído. Você precisa tratar dessa água para ela se tornar potável. Tudo bem, pessoal? A nossa aula de hoje encerra aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu fiz um vídeo bastante rápido para vocês não se cansarem. E qualquer dúvida, vocês me procurem pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e um grande abraço a todo mundo. Valeu!